O Bolsonaro estava dizendo o seguinte: eu quero que todo mundo jogue dentro das 4 linhas, que todo mundo siga a Constituição, que a coisa seja mais transparente possível. Nós vamos respeitar, eu quero que você respeite também. Isso é uma comunicação de um fascista? Ou, de novo, sei lá, será a imprensa é idiota ou realmente a imprensa ela manipula o que o Bolsonaro fala? Porque, eu juro, eu não consegui ver um ditador falando ali, um fascista falando. Trazer para as 4 linhas, para trazer para a regra do jogo, é fascismo? Você perguntou se a imprensa é idiota ou se a imprensa é manipuladora. Eu diria que ela é os dois. Né? Ela é os dois. Essas têm sido as pautas das manifestações bolsonaristas há muito tempo. É liberdade, é lisura nas eleições, é respeito à Constituição, sabe? Essas têm sido as principais pautas. E isso é muito bonito, a gente ter a capacidade de expressar isso na rua, porque a gente consegue calar qualquer um que diz que nós somos antidemocráticos ou coisa do tipo. Porque como isso poderia ser fascista? Como isso poderia ser antidemocrático se é justamente o povo que é justamente a democracia, porque a democracia se baseia na maioria do povo, indo às ruas para reivindicar que a lei seja cumprida. Como isso é antidemocrático? Como isso poderia ser antidemocrático de qualquer maneira? Isso não é antidemocrático. Isso é justamente a essência da própria democracia. Agora, eu quero fazer um pequeno adendo, porque ela citou o plano de governo do Lula e eu acho que isso é muito importante, poucas pessoas têm falado sobre isso. O plano de governo do Lula, qualquer um pode acessar, é um PDF de 21 páginas, qualquer um pode baixar pelo celular. Eu li e reli aquele plano inteiro trocentas vezes e alguns pontos me chamam bastante atenção. Para você ver, o plano de governo do Lula fala sobre a revogação do teto de gastos. O plano de governo do Lula fala sobre a revogação... O que é revogar o teto de gastos? É gastar à vontade e depois tacar a bucha para estourar na mão do próximo. Ou se rolar a inflação, tiver que imprimir mais dinheiro, exatamente. Aí tem inflação. Exatamente. Eles falam sobre a revogação da reforma trabalhista, ou seja, você complicar a CLT novamente e isso dificulta que as pessoas tenham emprego. Eles falam sobre... Está literalmente escrito isso. Nova ordem global. Ixi. Quando eles falam sobre aquela questão de integração na América Latina, eles literalmente usam o termo nova ordem global. Trocaram o mundial por global. Ou seja, acabar com a identidade de cada país. Exatamente. E eles falam sobre o estado de bem-estar social. Muitas vezes eles falam, o estado de bem-estar social é basicamente um estado econômico que o comunismo busca atingir, né? E, assim, isso não me parece nem um pouco democrático. Isso é o que me parece fugir da democracia. Você acabar com o teto de gastos, você não ter mais controle nenhum sobre como você gasta o dinheiro que vem do povo, sabe? Isso que me parece uma ameaça ao país. E não discursos que pedem por liberdade, por respeito à Constituição e por democracia. As pessoas pedem por democracia. Boa. Deise, foi uma fala de um ditador ou foi uma fala de quem quer apaziguar a nação? O que você achou? Foi algo mais para espizinhar ou foi algo para vamos cumprir as regras da Constituição? A gente vai falar depois também do imbrochável, né? Se for algo muito relevante, a gente pode falar. Eu quero falar. Mas, Ricardo, não foi, não. A Daniela tocou num ponto aqui, mais para o início do programa, que eu anotei. E eu achei fantástico o que ela falou, que ela disse que as palavras fortes, elas perdem o significado. A gente está usando o termo fascista de uma maneira bem equivocada, e a Daniela alertou para isso, assim, é um termo muito forte para ser utilizado. Eu já orientei alguns trabalhos acadêmicos que, no meio da pesquisa, as pessoas estavam se perguntando, os estudantes estavam se perguntando, mas de tanto falar que Bolsonaro é fascista, ele é fascista? E a gente pega e estuda o fascismo, é porque tem um ponto que eu acho bem temeroso, assim, uma das características do fascismo, como a Daniela bem deve saber pelo que ela falou aqui, é o nacionalismo extremo, e o que a gente vê com Bolsonaro é esse nacionalismo extremo, mas, pelo amor de Deus, é uma característica. Podem acontecer outros traços que remetam a movimentos
políticos passados, mas é muito perigoso a gente associar esse termo. Então, até quando vocês falam aqui, essa fala foi de um fascista, não tem que usar esse termo é muito perigoso, né? E a gente pode cruzar uma linha que a gente não vai voltar. Essa primeira fala do Bolsonaro, uma fala de quem pede o jogo dentro das 4 linhas, da democracia, da Constituição. O que eu sempre reitero em relação a ele, que de novo as gurias falaram aqui, a Dani e a Duda, o Bolsonaro extrapola de vez em quando, sim. Ele extrapola nos discursos, mas não é o que ele fala, é como ele fala. Isso importa também porque ele é o presidente da República. Quando eu falei aqui que eu queria falar do imbrochável, não é um mero tom jocoso, é porque ele é o presidente da República e espera-se dele uma outra atitude. A gente não cobra tanto a liturgia do cargo em relação ao STF, que é muito bem feito e muito bem cobrada. A Carla Secato ainda falou brilhantemente numa linha de frente que eu estava aí no estúdio. Ela me chamou a atenção para isso porque eu estava defendendo a nossa democracia. Ela falou, mas a nossa democracia está confusa porque está tudo embolado. A gente não tem essa distinção dos poderes como eu defendia aí no linha de frente. Eu pensei, putz, a Carla tem razão. Então está tudo embolado, mas nem a STF, nem o presidente, muitas vezes, respeitam essa liturgia do cargo. Então, essa primeira fala que tu mostrou aí, Ricardo, ela é ótima, ela é perfeita, é o que mantém a democracia funcionando, que todos joguem dentro dessas 4 linhas. Mas tem outros aspectos que o presidente extrapola, e aí com todo o respeito que eu devo a ele, ao cargo dele, mas às vezes parece que ele está falando desculpa para o pânico, e não é, ele é o presidente da República, sabe? Espera-se um pouco mais de serenidade e seriedade dele. Desculpa. Então vamos lá, o imbrochável, você acha que é muito ruim? Uma parte de brincadeira ali. Ricardo, eu... Assim, em um tweet, porque agora já estamos no final. Eu vou perguntar isso para cada um. E vai sempre a pimentinha, né? É porque ele tem um histórico de agressividade com as mulheres, ele tem um machismo tóxico que perturba, sim. Então, essa fala, num ato do 7 de setembro, ela não é adequada. Me desculpa, ela não é adequada de forma alguma. Isso me perturba. Essas brincadeiras que ele faz em relação a... Deixa eu perguntar para os outros aqui. Não é adequada. Vamos lá. Então, a gente teve, no 7 de setembro, liberdade, lisura, sem censura, patriotismo, paz, não violência, mas a mídia vai pegar o imbrochável. E aí, Marcelão? O imbrochável é algo que é incapaz, assim, não cabe ter um momento de descontração? Olha, um tweet. Um tweet. Eu concordo com a Deise que muitas vezes o presidente da República ele usa termos inadequados. O problema todo é que, às vezes, as pessoas não entendem aquilo que ele está falando e aquilo que ele quer dizer. Vamos tentar verificar a questão do imbrochável? Não dá tempo. Podia falar, é um termo militar. Podia brincar ou não podia brincar? Não, é um termo militar. É um termo militar? É um termo militar. Por que você usa o termo broche? Para dizer que o cara não conseguiu cumprir as missões, porque ele broxou do meio do caminho. Daniela, é muito importante o imbrochável ou todo o resto que constitui milhões de pessoas saindo no Brasil? Olha, Ricardo, o Marcelo Soana ele acabou de explicar que é um termo militar, mas não é dessa forma que a população em geral vê. Então eu achei que sim, foi inadequado. Foi isso que aconteceu. Duda, e aí? O imbrochável é tão pecaminoso assim? Ou o Bolsonaro tem que continuar falando pro público do Pânico? Porque eu sou público do Pânico. Eu acho que falar com a população é fácil. E aí? Eu vou ter que discordar das minhas colegas de bancada, porque eu acho que em meio a tantas coisas importantes acontecendo, o tom jocoso, porque do meu ponto de vista é sim jocoso do Bolsonaro, não então, um problema grande. Eu acho que se o Bolsonaro não fosse dessa forma, ele não seria o Bolsonaro que se elegeu. Eu acho que isso faz parte, essa falta de liturgia do cara que faz parte. Então vamos encerrar o Linha de Frente, porque eu vou fazer uma declaração. Deise, presta atenção. Eu sou imbrochável também.